Olá, sejam bem-vindos aqui à minha horta. Estamos no mês que inicia o verão e por isso a rega é mais importante do que nunca. Aliás, a rega é sempre importante, mas neste vídeo vou falar em particular sobre algumas dicas para evitarmos perdas de água por evaporação e para reduzir o consumo de água necessário na rega. Venham comigo à minha horta cegada. Esta está linda, não está? Já colhi isto tudo! Eu digo sempre que todos os meses são bons para plantar e para colher. Aliás, é importante nós fazermos realmente colheitas regularmente. Eu não faço só as colheitas no dia que fazemos as gravações, eu vou fazendo colheitas no mínimo uma vez por semana, mas muitas vezes mais vezes do que uma vez por semana. E o que é que eu fui colhendo? As cebolas, as alfaces, que é um daqueles legumes que nós podemos ter sempre na horta disponíveis, algumas cenouras, o tomate, já tenho estado a colher já desde quase que finais de maio, beterrabas, o aipo que entretanto acabei por tirar da horta porque começou a ficar espigado e portanto para dar espaço, já vos vou falar sobre as plantações que fizemos exatamente neste mês e que podemos ainda fazer e portanto diria que junho e os próximos meses de verão são sempre os meses mais abundantes em termos de colheitas, são aqueles meses que nós podemos tirar muita coisa da nossa horta. Além das colheitas é importante realmente estarmos atentos àqueles legumes que começam a ficar no final do ciclo e idealmente retirá-los para ganharmos espaço para os restantes poderem ser plantados ainda. Sim, porque todos os meses nós podemos plantar e semear. O que é que eu fiz hoje também? Semeei feijão verde, está na altura de poderem semear feijão verde, se ainda não o fizeram. Plantei mais manjericão, porque nunca é demais, acaba por ser sempre uma daquelas ervas aromáticas que eu adoro ter em quantidade grande para poder utilizar para fazer o pesto e outros vinagretes de manjericão e outras receitas com manjericão, nomeadamente nas saladas. Plantei mais alface, plantei ainda dá para plantar tomate. Recordam-se, mudas de tomate, uma dica que eu vos deixei no último vídeo, vou deixar aqui os links para poderem ver, mas no último vídeo que falámos sobre o tomate, eu utilizei podas do tomateiro para fazer novas mudas e está aqui uma completamente enraizada, que eu vou oferecer aqui às minhas câmaras, à minha câmara Luma, que ela já me pediu, já me disse que tinha lá poucos tomates e portanto eu vou-lhe oferecer. Se ainda não plantaram, podem plantar tomates, mas diria que é o último mês de chamada para plantar tomate, porque depois começa a ser tarde. Julho já começa a ser tarde porque nós temos um ciclo de vida da planta. Normalmente ela demora a produzir entre 90 a 100 dias e, portanto, se plantarem tomate já em julho, agosto, até ao final do ciclo, que é para outubro, novembro, começa a ficar um pouco já apertado. Portanto, este mês ainda é o último mês, se não plantaram ou se quiserem plantar outras variedades de tomate, podem o fazer. Eu já aproveitei e fui plantar e transplantar aqui umas mudas de tomate que nós podemos trazer já mudas mais desenvolvidas, neste caso mais uma muda de tomate cherry e portanto podem o fazer. Como disse, vamos falar sobre a rega e vou falar antes de mais de duas boas práticas para nós reduzirmos o consumo de água na rega. Há dois truques que são, ou duas dicas são importantes que acabam por ser, quando elas implementadas, funcionam para ajudar a reduzir as necessidades da água. O primeiro será implementarem um sistema de rega automático. Mesmo que não tenham uma horta Seagarden, a horta Seagarden vai nos facilitar aqui o nosso sistema de rega automático, que ainda por cima vai funcionar com energia solar, mas mesmo que não tenham um sistema de uma horta Seagarden, podem e é aconselhável que implementem um sistema de rega automático, que hoje em dia já são comercializados em kits que vos facilitam a instalação, mesmo quando têm um espaço mais pequeno na varanda e mesmo até quando não têm um ponto de água. Que este também é um dos grandes benefícios da nossa horta Seagarden, é que ela de facto não vai necessitar de um ponto de água para regar. Porquê? Porque ela tem, a partir daqui, o segundo truque que eu vos iria sugerir para nós pouparmos as necessidades da água
que é exatamente o que é aproveitar a água da chuva. Ou seja, se vocês tiverem a possibilidade de aproveitar toda a água da chuva, no fundo, e guardá-la em reservatórios para depois utilizá-la na rega, é uma boa prática para diminuírem o consumo de água. Além do mais, essa é sempre a melhor água, porque ela vai estar desprovida de cal e de calcário e de outro tipo no fundo, de elementos que às vezes não são tão benéficos às nossas plantas. No caso da Seagarden, facilitam-nos exatamente estas duas coisas de uma maneira mais prática, porque acabam por armazenar, não é, toda a água da chuva que vai caindo ao longo do ano. Antes de vos falar das 4 dicas importantes para diminuirmos a evaporação da água da rega, vou-vos só dizer que alguns legumes precisam de mais água e outros não tanta. E como é que vocês podem facilmente ter aqui esta noção? Todos os legumes que vão frutificar e todas as plantas que normalmente vão dar flor, nomeadamente algumas aromáticas, como é o caso da calêndula, como é o caso da camomila, portanto, e outros legumes de fruto, obviamente, e até mesmo os frutos em si, os frutos como os morangos, todos esses legumes vão precisar de mais água. Os que precisam de menos água são normalmente legumes mais que crescem no subsolo, ou seja, legumes de raiz, como é o caso da cebola, do alho francês, do próprio alho, da beterraba, e eu acabo por ter isto em consideração quando faço o desenho da horta, colocando normalmente e centralizando aqui nas zonas com mais rega os meus legumes que gostam de mais água. Na minha horta Seagarden eu consigo ter aqui esta facilidade de organização do espaço, até porque trabalho as associações, mas coloco, se repararem que é engraçado, coloco os legumes de raiz sempre na lateral do meu vaso. Quando eu centralizo, por exemplo, o tomate e o manjericão, eu consigo garantir que estes que estão aqui mais centrados no meu vaso vão estar com água mais continuada. Aliás, eu consigo, neste caso, com estas pontas da minha rega, eu consigo apontar exatamente a água onde eu quero que tenha mais água e onde é que eu quero que eu tenha menos água. Então, as dicas para diminuirmos a evaporação práticas são estas. Primeira dica é nós termos sempre um solo ou um substrato, neste caso, porque na plantação em vasos, de facto, é importante garantirmos que o nosso substrato tem bastante matéria orgânica. Portanto, garantirmos que o nosso substrato tenha muita matéria orgânica facilita a retenção de água. Eu falo exatamente isso no vídeo onde eu explico sobre a fertilização e exatamente um dos benefícios de mantermos a nossa matéria orgânica equilibrada no nosso substrato é exatamente esse. Adicionarmos matéria orgânica com regularidade é importante e uma das melhores que eu gosto sempre de colocar é mesmo o vermicomposto, neste caso o nosso composto que resultou da vermicompostagem, que neste caso eu acabei por retirar, até porque a cada 2 meses normalmente o processo acaba por estar completo e eu, portanto, vou retirando. E uma das coisas que eu gosto de fazer agora nesta altura é, depois da plantação, exatamente destes legumes que vos acabei de falar e que nós fizemos aqui, gosto de colocar um bocadinho deste composto pronto na parte de superfície, quase que funciona como um mulching também e vai ajudar neste efeito de retenção, além de adicionar mais, vai melhorar a estrutura e, portanto, vai adicionar também ainda mais nutrientes. Este composto resulta da vermicompostagem, que é feita também aqui, aliás, e que temos aqui um vídeo da série onde está só dedicado à vermicompostagem. Vou-vos deixar também aqui o link para poderem ver, está bem? Portanto, não se esqueçam de que realmente acabamos por aproveitar todos os resíduos que vamos tirando, nomeadamente todas estas raízes, as folhas velhas, porque estamos sempre a precisar, além daqueles resíduos que estamos tendo na cozinha, aproveitar isso, vamos transformar num material muito, muito ótimo para as plantas, não só o composto, porque o próprio líquido que vai resultar deste processo também entra aqui neste sistema de rega e acaba por estar continuadamente a fertilizar as nossas plantas. O segundo cuidado para diminuirmos a evaporação é fazermos o mulching. O mulching normalmente é uma boa prática para se ter em alturas de temperaturas extremas, ou seja, alturas de muito frio, e nós temos um vídeo aqui desta série exatamente só sobre o mulching. Alturas de muito frio, alturas de muito calor, o mulching é sempre uma boa prática para evitar também perdas de evaporação. Outra boa prática que vocês podem ter é, principalmente nestes meses mais quentes, é tentarmos isolar os nossos vasos, principalmente se cultivarem vasos de plástico. Imaginem que estão num terraço com muita exposição solar. O próprio calor que irradia do pátio, do terraço que vocês tenham, vai ajudar a aquecer o substrato.
No caso da minha horta Sea Garden, esta situação não se coloca porque eu consigo ter aqui este isolamento desta minha superfície, neste caso os meus vasos, ou seja, eles não vão aquecer, o substrato não vai aquecer, mas vocês podem, no caso de terem uma varanda, colocarem também, por exemplo, os vossos vasos um bocadinho mais sobrelevados ou arranjarem maneira de até colocar uma vedação que os proteja de alguma forma. Uma quarta dica para ajudar a diminuir, ou neste caso para aumentar aqui a capacidade das nossas plantas absorverem a água e, portanto, elas terem maior resistência nos meses mais quentes, é adicionarmos uma maior fertilização à base de potássio, que curiosamente vai ter aqui um duplo efeito, que vai ser ajudar também na formação dos frutos. Muitos dos nossos legumes de primavera-verão, ou seja, de verão, vão ser frutícolos, né? Neste caso vão frutificar, e vai aumentar realmente a capacidade que a planta vai ter. O potássio tem esta função de ajudar a absorção da água, porque a água pode estar disponível, pode até estar, muitas vezes nós regamos, mas nem toda a rega, nem toda a água que nós colocamos nas nossas plantas é facilmente absorvida, porque ela tem que ser absorvida pelas raízes. Portanto, aumentar então essa fertilização rica em potássio. Podem-na fazer com duas formas. Existem no mercado alguns fertilizantes que são mais fortes em potássio. Podem fazer também à base de, normalmente, fertilizantes à base de algas, à base de consolda maior, ou até mesmo com as cascas de banana. Podem fazer o chá, que eu também tenho essa sugestão no meu blog e até mesmo aqui num vídeo que vou deixar agora aqui o link. As próprias cascas de banana são ricas em potássio, portanto façam chazinhos de banana e reguem ou pulverizem. Podem fazer também essa fertilização foliar. E, portanto, estas são as dicas que eu tinha para vos falar sobre este cuidado que é tão importante, que é a rega. É sempre importante, mas nestas estações, nesta altura de calor, nesta altura que estamos agora a começar de verão, é mais importante ainda. Não falei de outros cuidados de manutenção, falei aqui, dei o foco foi para a rega, mas não se esqueçam de continuar a podar, não se esqueçam de continuar a observar. Se existem pragas e doenças, não se esqueçam de continuar a tutorar. Sim, tutorar, que é conduzir. Vocês viram que está a ser necessário fazer aqui alguns tutoramentos ali dos pimenteiros, que não é tão obrigatório como os tomates, mas também é importante, ou mesmo até o pepino. E, portanto, não se esqueçam que há sempre muitas tarefas a fazer se vocês quiserem colher e continuar a colher durante todo o verão. Então, eu espero que tenham gostado destas dicas. Se tiverem dúvidas, algumas sugestões também que queiram deixar, podem-no fazer, deixar aqui nos comentários, e vemo-nos no próximo vídeo, aqui na minha horta Sea Garden.